o terceiro tema da nossa disciplina de fisiopatologia aplicada à nutrição será dislipidemias. E dislipidemias é uma condição clínica muito frequente, muito comum. Lá no ambulatório de nutrição do hospital, a gente recebe cerca de 10, 12 pacientes todos os dias, muitos deles pacientes de primeira vez, e a grande maioria desses pacientes demanda o serviço lá de nutrição exatamente para tentar equilibrar mais a alimentação, né? Usar a alimentação como uma estratégia de tratamento para essas alterações dos lipídios sanguíneos, que hoje vocês vão entender direitinho o que é essa situação da dislipidemia. Assim, a relevância de a gente estudar esse tema dentro de fisiopatologia aplicada à nutrição é que a principal causa das dislipidemias que se conhece hoje em dia tem a ver com dois componentes importantíssimos do nosso hábito de vida. Um é a alimentação errada. Não é nem questão, às vezes, a alimentação em grande quantidade, em excesso, não é isso não. É a alimentação errada mesmo, é a qualidade da alimentação ruim, e o outro ponto é o sedentarismo. Ainda mais nessa circunstância que a gente está vivendo atualmente, os pacientes às vezes estão retornando ao consultório depois desse período de tempo sem acompanhamento, de interrupção do acompanhamento todo, do tratamento. Então, eles têm retornado com cada vez mais frequência esse tipo de alteração na corrente sanguínea. Então, é super importante a gente compreender isso tudo, porque a maior parte da causa desses problemas tem a ver com a alimentação. A principal estratégia de tratamento tem a ver com a alimentação, e isso tem repercussões seríssimas para a condição de saúde dos indivíduos. Vocês verão, as dislipidemias têm uma associação com complicações muito, muito sérias, muito graves, e podem muitas vezes gerar uma certa incapacidade para o paciente de piorar sua qualidade de vida, então prejudicar o aspecto da produtividade das pessoas, ocasionar problemas em outros órgãos, como o coração, o cérebro, o rim. Então, é um tema super relevante e vale a pena muito a gente se debruçar sobre ele e compreender bem como é que isso tudo acontece, tá bom? Então, bem-vindos a esse nosso terceiro tema da disciplina de fisiopatologia aplicada à nutrição, que será sobre dislipidemias, tá bom? Como eu fiz lá na nossa discussão, conversa sobre obesidade, eu sempre, no início das nossas aulas, eu vou colocar para vocês o nosso referencial teórico e o que precisa ser abordado dentro desse referencial teórico sobre o tema que a gente está considerando. Então, a nossa referência da vez são as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, os Arquivos Brasileiros de Cardiologia, de 2017, sobre a questão das dislipidemias e a prevenção da aterosclerose, tá? Então, esse documento já está no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Os capítulos mais relevantes para a gente estudar e embasar a nossa discussão na fisiopatologia são do capítulo 2 até o 6. Inclusive, tenham cuidado quando olharem lá na sala de aula, eu sempre vou mencionar agora quais são os capítulos para estudar desses documentos, principalmente quando forem documentos mais extensos, porque as diretrizes, tanto da BESO quanto esse aqui da Sociedade Brasileira de Cardiologia, acabam sendo bem extensos para vocês conseguirem se encontrar, estudarem os tópicos, os conteúdos que forem mais relevantes, tá bom? O que a gente vai discutir hoje aqui, sobre o que a gente vai conversar. Primeiro, eu vou só relembrar um pouquinho, inicialmente, para vocês, sobre como é que se distribui a gordura corporal, né, para a gente reconhecer do que de fato a gente vai falar, de que tipo de gordura a gente vai falar, para situar bem vocês em relação a isso. Na sequência, eu vou definir para vocês o que é uma lipoproteína, né, que é um constituinte lipídico do nosso organismo. Um pouquinho mais na frente, depois eu vou conceituar também o que é a dislipidemia. Mas antes de conceituar dislipidemia, depois que eu definir o que é lipoproteína para vocês, a gente vai ter assim, o ponto mais importante, mais essencial assim, dessa nossa conversa, que ele vai girar em torno do metabolismo da lipoproteína. Por quê? Porque a gente compreendendo o metabolismo normal de uma lipoproteína, mais facilmente a gente vai conseguir compreender o mecanismo fisiopatológico das dislipidemias. Porque
as dislipidemias acontecem especificamente por alterações, por modificações, por perturbações nesse metabolismo das lipoproteínas, seja na sua síntese, seja na sua captação, seja no seu metabolismo, na sua degradação. Então, a gente primeiro precisa compreender, de uma forma geral, o metabolismo das lipoproteínas, quem são essas lipoproteínas, de onde elas vêm, para onde elas vão, o que elas carregam, para a gente poder depois entender o que é uma dislipidemia, classificar essas dislipidemias, depois de entender os seus mecanismos etiológicos, as suas causas relacionadas ao ambiente, as causas primárias, as causas secundárias, a gente falar da sua classificação laboratorial, da sua classificação fenotípica, abordar também um pouquinho da sua principal complicação, na verdade, né, que é aqueles problemas nos outros órgãos que eu havia comentado com vocês agora há pouco, pode causar um problema no coração, no cérebro, no rim, no tecido hepático. Na verdade, todos esses problemas nesses órgãos, eles vão ter relação com uma consequência única da dislipidemia, que é a aterosclerose. E é um ponto importante de a gente compreender bem, é uma consequência grave dessas dislipidemias. Eu, inclusive, vou exibir um vídeo curtinho para vocês sobre como é que vai acontecendo esse processo de aterosclerose, que é um entupimento das artérias, né, diminuição do fluxo sanguíneo periférico para vários órgãos e o comprometimento do funcionamento desses órgãos. E vou finalizar essa nossa conversa aqui falando das metas terapêuticas. Porque quando a gente recebe o paciente no hospital, numa clínica, no consultório, ou atende ele online, né, dependendo da circunstância, esse paciente vai procurar a gente porque ele está apresentando as dislipidemias. Ele está apresentando uma alteração na concentração de lipídios sanguíneos, e a gente vai ter que ter o trabalho, vai ter que ter a capacidade de identificar as distorções alimentares, os desequilíbrios alimentares que esse paciente apresenta, para que aos poucos a gente vá fazendo todo o processo de educação alimentar, nutricional com ele, e ele vá revertendo essas dislipidemias, tendo como uma meta, um objetivo, um foco, atingir exatamente patamares, níveis sanguíneos dessas lipoproteínas que a gente considera saudáveis, que a gente considera seguros, que a gente considera como fora de risco cardiovascular. Então, quando a gente fala de dislipidemia, a gente indiretamente também está falando de risco cardiovascular por causa da aterosclerose e por causa dos problemas que esses pacientes podem apresentar como decorrência dessas dislipidemias nesses outros órgãos que a gente costuma ter afetado em função disso tudo, beleza? Então, a gente vai passear dessa forma aí com vocês nesse percurso todo. Bacana. Então, o que é importante a gente lembrar? Primeiro ponto. É importante a gente lembrar alguma característica que a gente aprende normalmente lá na nutrição humana, quando a gente estuda lipídios, que é com relação à característica físico-química dos lipídios, certo? Os lipídios são insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos. Essa é uma característica legal da gente lembrar aqui no início da nossa discussão. Por quê? Porque a gente precisa reconhecer que os lipídios se distribuem pelo nosso corpo em vários locais, de várias maneiras, mas eles precisam ter todo um mecanismo específico, especial, tanto de armazenamento quanto de transporte, por causa exatamente dessa característica que eles têm de insolubilidade em água. Então, onde é que a gente pode encontrar lipídios, gorduras distribuídas no nosso organismo? Bom, no primeiro local, mais fácil da gente lembrar, de reserva adiposa, de reserva de gordura no nosso organismo, é o tecido adiposo subcutâneo, tá? Então, esse adipócito no centro da ilustração que vocês estão vendo aí, ele vem aqui para lembrar a gente, olha, o maior depósito que a gente tem de gordura no nosso organismo é no tecido adiposo subcutâneo. Além do tecido adiposo subcutâneo, é bom lembrar que há a possibilidade de deposição de gordura corporal na cavidade abdominal entre as vísceras, entre os órgãos abdominais, que a gente chama de gordura visceral. Essa gordura visceral ela existe, ela está presente no organismo de todos nós, mas quando presente em excesso, quando em grandes proporções na cavidade abdominal, essa maior proporção de gordura nesse ambiente tende a se associar com alguns dos agravos
cardiovasculares e outras doenças crônicas que a gente vai comentar ainda no decurso aqui da nossa aula, da nossa conversa, tá bom? Outro problema de saúde muito associado às dislipidemias, como veremos um pouquinho na frente, que também funciona como um reservatório transitório, temporário de gordura no nosso organismo, é o tecido hepático. O hepatócito ele pode sofrer muito numa condição de dislipidemia, sendo forçado a acumular uma quantidade muito grande de triglicerídeos no seu interior, levando a uma condição de saúde que a gente chama de fígado gorduroso, ou esteatose hepática de origem não alcoólica, tendo a ver especificamente com erros alimentares e sedentarismo. Nós podemos também ter, até conversei com vocês sobre isso lá no tema da obesidade, nós podemos ter um processo de infiltração gordurosa no tecido muscular, provocando esse maior acúmulo desses adipócitos no tecido muscular, provocando uma alteração da funcionalidade do músculo esquelético, inclusive os obesos sarcopênicos, eles vão funcionar como um bom exemplo dessa condição clínica, em que os indivíduos desenvolvem uma maior adiposidade corporal e, ao mesmo tempo, infiltram o músculo com essa maior adiposidade, prejudicando o trabalho muscular, prejudicando força, comprometendo toda essa integridade da funcionalidade muscular. E, por fim, podemos encontrar também gordura passeando pela corrente sanguínea. A gente pode encontrar gordura também sendo transportada pelos vasos sanguíneos de um lado para o outro, de órgãos mais centrais, como o fígado, para tecidos periféricos, como o cérebro, o coração, o rim, o próprio músculo. Então, nós precisamos inicialmente compreender que a gente praticamente vai encontrar gordura em todos os setores do nosso corpo, em grande parte do nosso corpo, mas eu queria chamar a atenção de vocês, em especial, para essa gordura que circula na corrente sanguínea. Quando formos conversar sobre diabetes, a gente vai falar sobre a glicose. A glicose é um nutriente essencial para cada um de nós, e ela circula na corrente sanguínea continuamente, ela precisa circular na corrente sanguínea numa certa proporção, numa certa quantidade, para garantir o fornecimento energético para todas as células. Então, a concentração de glicose na corrente sanguínea a gente chama de glicemia. Então, a glicemia, dentro da normalidade, ela é desejável para garantir o funcionamento de todos os órgãos. Da mesma forma, os lipídios que encontramos na corrente sanguínea, eles precisam ser transportados, eles precisam ser encontrados em proporções desejáveis, em concentrações desejáveis, para que eles também possam subsidiar os inúmeros processos metabólicos, fisiológicos, que dependem da gordura para que ela possa ser usada como um substrato para a síntese de vitamina D, hormônios esteroides, o colesterol, né, reparo de membrana celular. Então, assim, existe um papel fisiológico importante relacionado às gorduras, que exige que essas gorduras circulem na corrente, estejam disponíveis na corrente sanguínea, circulem na corrente sanguínea frequentemente, para que esses processos todos possam ser satisfeitos. O grande detalhe a se lembrar aqui é que nós não temos lipídios sozinhos circulando na corrente sanguínea. Quando a gente fala que o meu colesterol está alto, o meu triglicerídeo está alto, na verdade, o que a gente quer dizer é que as lipoproteínas, que daqui a pouco eu vou definir para vocês, as lipoproteínas que carregam esses lipídios na corrente sanguínea é que estão com concentrações alteradas. Então, entendam bem, nós temos gordura circulante na corrente sanguínea, que precisa estar disponível para os processos fisiológicos, mas essa gordura, principalmente triglicerídeo, colesterol, não circula sozinho na corrente sanguínea. Essas gorduras precisam de toda uma estrutura molecular especial para garantir o transporte desses lipídios na corrente sanguínea, que nós chamamos de lipoproteína. Tá bom? Então, diferenciem bem as coisas. Os lipídios, eles são transportados no nosso corpo na corrente sanguínea por meio de uma molécula
esférica, como vocês estão vendo aí, de tamanhos diferentes, de tamanhos específicos, diversos, chamada lipoproteína. Então, o que seria essa lipoproteína? É uma molécula composta, é um lipídio composto, que tem como objetivo transportar lipídios na corrente sanguínea. Simplesmente isso, tá bom? Como que se monta uma lipoproteína no nosso corpo? O nosso organismo tem a capacidade de montar, de sintetizar, de formar, estruturar lipoproteínas. E como é que se monta uma lipoproteína no nosso corpo? Para a gente falar da estrutura da lipoproteína, é importante lembrar de que o lipídio, sozinho, ele é insolúvel em água, certo? Então, para que uma molécula chamada lipoproteína, ela desempenhe esse papel de transportador de lipídios na corrente sanguínea, que é o meio aquoso, a gente vai ter na estrutura dessa lipoproteína outros integrantes, outros componentes, para garantir exatamente, sobretudo, essa questão da solubilidade do lipídio na corrente sanguínea. Então, toda e qualquer lipoproteína, ela terá na sua estrutura uma parte lipídica, como o próprio nome diz, e uma parte proteica. A parte lipídica de uma lipoproteína, ela sempre terá como principais componentes os triglicerídeos, o colesterol livre, o colesterol esterificado e fosfolipídios. E a parte proteica da proteína, ela vai receber diferentes nomenclaturas, basicamente são nomenclaturas na forma de siglas e vão receber designações alfabéticas, na sua maioria das vezes, e a parte proteica de uma lipoproteína, ela é chamada de apolipoproteína ou apoproteína. Esses três nomes significam a mesma coisa. Apoproteína, apolipoproteína, representam a parte proteica de uma lipoproteína. Tudo bem? Então, nessa ilustração que vocês têm aí para vocês, a gente tem exatamente esses componentes todos. Ó. Vejam só. A gente tem aqui ó, o componente lipídico fosfolipídio, a gente tem o colesterol não esterificado, a gente tem o colesterol esterificado, a gente tem o triglicerídeo, todos são integrantes da parte lipídica, da lipoproteína, e a gente tem a apolipoproteína C, E e B100. Essas três apoproteínas, apolipoproteínas, ou simplesmente apo, são a parte proteica da lipoproteína. Bom, a gente precisa definir um pouquinho melhor o papel de cada um desses integrantes. Como o objetivo principal de uma lipoproteína é transportar lipídios, a gente precisa de uma molécula que garanta, acima de tudo, a solubilidade dela no meio aquoso. Por isso, vocês sempre vão encontrar na parte mais periférica da lipoproteína, na sua parte mais externa, a gente sempre vai encontrar a parte proteica da lipoproteína e, basicamente, fosfolipídios e colesterol não esterificado. Ó. A parte mais periférica vamos encontrar fosfolipídio, que são esses círculos em rosa, colesterol não esterificado, que são esses círculos em amarelo, e vejam que as proteínas na lipoproteína, elas se posicionam de forma mais superficial, mais periférica. Elas não são proteínas embebidas na estrutura molecular, elas não ficam dentro da estrutura. Por que essa disposição da lipoproteína dessa forma, na sua superfície, o fosfolipídio, o colesterol não esterificado e a proteína? Porque essa capa de fora, essa superfície, essa parte periférica de fora, é quem vai garantir a solubilidade da lipoproteína no meio aquoso. Ou seja, é como se a gente tivesse uma embalagem, uma caixinha de papelão, e dentro dessa caixinha de papelão tivesse a nossa encomenda. A nossa encomenda sendo transportada serão os lipídios que a gente quer transportar de um lugar para o outro no corpo.
enquanto a parte de fora é uma parte removível, é uma parte degradável, que a gente chama de parte periférica, e que a gente tem como essa constituição da embalagem da lipoproteína. Deu para entender? Então, no núcleo, no core da lipoproteína, a gente sempre vai ter uma grande quantidade ou de triglicerídeos ou de colesterol esterificado. Atentem bem para a diferença. Na superfície, colesterol não esterificado, dentro, no core, no núcleo, colesterol esterificado. Tudo bem assim? Fechado? Muito bem. Que mais outras características podem ser mencionadas para diferenciar essas lipoproteínas? Só para vocês perceberem, nesse exemplo anterior aqui, que eu estava mencionando, o que a gente colocou foi uma molécula de uma lipoproteína chamada VLDL. Tá? VLDL. Como vocês vão saber e conhecer a partir de agora, normalmente, as lipoproteínas no nosso corpo, elas são designadas por siglas. Né? A gente só tem uma lipoproteína que, na verdade, acaba não sendo designada por sigla, mas a gente tem a maioria delas designada dessa forma. Quais são as lipoproteínas que a gente encontra no nosso organismo? A gente tem os quilomicrons, a gente tem VLDL, a gente tem LDL, a gente tem HDL, e a gente também pode ter, em algumas referências são mencionadas, uma lipoproteína chamada IDL, tá bom? Os quilomicrons, o VLDL, o LDL, o HDL e o IDL. Isso no início pode gerar um pouquinho de confusão, mas a gente vai esclarecer já já. Cada sigla dessa, na verdade, vem do nome em inglês da lipoproteína. O nome em inglês da lipoproteína faz menção à densidade da proteína. Essa densidade da proteína tem a ver com o conteúdo em triglicerídeos da proteína, que é a parte lipídica da lipoproteína, que fica lá no núcleo, lá no core da lipoproteína. Deu para entender? Então, como a gente diz que a sigla vem do nome em inglês, que vem da densidade, que vem do conteúdo em triglicerídeo na lipoproteína, a gente vai encontrar o seguinte, que VLDL significa a sigla do nome Very Low Density Lipoprotein. Ou seja, olhando de trás para frente agora, lipoproteína de muito baixa densidade. Very low, muito baixa densidade de lipoproteína. Lipoproteína de muito baixa densidade, tá bom? Então, o VLDL tem essa designação. Portanto, LDL é a lipoproteína de baixa densidade. É Low Density Lipoprotein. Enquanto que o HDL é High Density Lipoprotein. Ou seja, a partir de agora, por convenção, a gente vai chamar VLDL de muito baixa densidade, a LDL de baixa densidade e a HDL de alta densidade. Eu havia comentado com vocês que existe uma outra que é muito mencionada durante o metabolismo, chamada IDL. IDL é lipoproteína de densidade intermediária. É como se a gente tivesse uma lipoproteína que ficasse aqui, ó, entre a densidade de VLDL e a densidade de LDL. E, na verdade, a IDL é nada mais do que uma etapa, uma molécula transitória, uma etapa metabólica de conversão de VLDL para LDL. O que é importante a gente lembrar e memorizar sobre esse ponto da questão da composição das lipoproteínas? Primeiro, nós temos esses 4 tipos de lipoproteínas. Se você quiser considerar a IDL, nós temos 5. 4 tipos de lipoproteínas. Elas têm na sua composição aqueles integrantes que a gente acabou de conversar. A característica mais importante a ser lembrada das lipoproteínas é a sua densidade. E a sua densidade ela é inversamente proporcional ao conteúdo de triglicerídeos. Significa dizer que quanto maior o conteúdo de triglicerídeos, menor será a sua densidade e maior será o seu tamanho. Tudo bem?
Outra característica importante dessas lipoproteínas é que elas variam em função das apoproteínas que estão na sua constituição. Como vocês bem podem perceber aqui, ó, no caso dos quilomicrons, as apolipoproteínas que integram essa lipoproteína são várias. B48, A1, C, E2, E3, E4. No caso da VLDL, B100, ApoC, E2, E3, ApoD. No caso de LDL, B100 novamente repetindo aqui, ó, VLDL, LDL, ApoD. No caso do HDL, a gente tem ApoE4, ApoC, ApoE2. Tudo bem? Então, é sempre útil a gente fazer essa caracterização das lipoproteínas para a gente reconhecer alguns aspectos bem bacanas sobre elas. Então, vou repetir. Nós temos 4 lipoproteínas que circulam no nosso organismo, que são responsáveis pelo transporte de lipídios na corrente sanguínea. Essas lipoproteínas, elas são compostas por uma parte proteica, que é a apolipoproteína, e a parte lipídica, que se distribui entre triglicerídeos, colesterol esterificado, que fica no núcleo, éster de colesterol e fosfolipídio, que fica na periferia. Essas lipoproteínas, elas têm uma densidade diversificada, que varia em função do seu conteúdo em triglicerídeo. Quanto maior o conteúdo em triglicerídeo, mais baixa a densidade, tá bom? E o conteúdo de apoproteínas também varia muito. Quanto maior o conteúdo de triglicerídeos, maior o tamanho dessa lipoproteína, tudo bem? De uma maneira agora mais ilustrativa, depois de toda essa caracterização das lipoproteínas quanto ao seu conteúdo, da apoproteína, sua densidade, seu conteúdo em triglicerídeos, a gente tem aqui para mostrar para vocês o seguinte. Aqui estão as 5, né, agora já diferente da anterior, da ilustração anterior, aqui estão as 5 lipoproteínas que a gente tem circulantes no nosso corpo. Nesse caso, a IDL está sendo mencionada aqui, tá? Então, veja, olha a diferença de tamanho, olha a diferença de conteúdo, como vai variando em função dessas lipoproteínas. Quando a gente coloca todas as 5 lipoproteínas na mesma mesa, a lipoproteína de maior conteúdo em triglicerídeo e de mais baixa densidade são os quilomicrons, tá bom? Quando a gente vem mudando essa composição, a gente vai analisar a VLDL, ela é uma lipoproteína que já tem um conteúdo menor, muito menor de triglicerídeo em comparação com quilomicrons. Quando a gente pega a IDL tem um conteúdo de triglicerídeos muito menor que de VLDL. A de LDL tem um conteúdo muito menor do que de IDL. E o conteúdo de colesterol, de gordura, no HDL já passa a ser um pouquinho diferente em relação a todas as outras lipoproteínas. Percebam que nessa classificação, além do nome de cada uma delas, a gente fez uma segregação aqui em algumas lipoproteínas boas, uma lipoproteína boa, que é o HDL, comece a memorizar isso. HDL é o colesterol bom, a LDL é o colesterol ruim, a VLDL é uma lipoproteína rica em triglicerídeo ruim, e o quilomicron é uma lipoproteína rica em triglicerídeo, mas de metabolismo intermediário, de curso intermediário, ela não está necessariamente tão envolvida com aquelas doenças cardiovasculares que havia comentado no início com vocês, tá bom? Então, para ficar bem claro, nós temos um dueto aqui importante, interessante, no tocante à questão do risco cardiovascular, que é o dueto existente entre LDL e HDL. Colesterol ruim e colesterol bom. Vocês sempre vão ouvir falar disso nos exames laboratoriais, nas consultas do ambulatório. Por que os dois são chamados de colesterol? Porque tanto LDL quanto HDL, diferentemente das outras, já não são mais ricos em triglicerídeos. Eles são ricos em colesterol. Olha só como a gente está vendo bem aqui, ó. LDL, rico em colesterol. HDL também é rico em colesterol, embora tenha uma proporção muito maior de proteínas. Merece destaque isso aqui. Tanto o LDL quanto o HDL são ricos em colesterol. A diferença entre eles, para a designação de o HDL como sendo bom e o LDL como sendo ruim, a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, tá bom? Tudo bem? Muito bem. Como eu estava comentando com vocês lá no início da nossa aula, quando eu estava apresentando todos os tópicos que a gente ia conversar, eu disse para vocês assim, olha,
Quando a gente for falar de metabolismo da lipoproteína, o momento mais relevante dessa nossa conversa, para a gente entender bem de lipidemia, é quando a gente for falar de metabolismo das lipoproteínas. Porque a gente entendendo o metabolismo normal, como é que acontece, a gente consegue identificar onde é que pode estar havendo os problemas relacionados às dislipidemias. Então, para a gente organizar bem essa nossa explanação, essa nossa conversa, vamos tomar como exemplo o seguinte aspecto da realidade. Vocês acabaram de almoçar, né? Nós acabamos de almoçar, acabamos de sair do horário do almoço. Se cada um de nós, se um de nós consumiu uma refeição mista, que tenha carboidrato, que tenha uma fonte proteica, que tenha vegetais e que tenha gordura, animal ou vegetal, de boa, de má qualidade, nesse processo pós-prandial, pós-alimentação, a gente vai ter o início de toda uma atividade de digestão, absorção, transporte e metabolismo dos nutrientes, certo? No caso das gorduras, a totalidade das gorduras que a gente consumir na nossa refeição, ela vai passar por todo o processo de digestão, todos os integrantes dessa alimentação gordurosa passarão pelo processo de digestão. Como sabem, a maior parte da gordura ingerida na dieta, ela é constituída por triglicerídeos. Se esses triglicerídeos forem de cadeia longa, eles vão necessitar da participação dos sais biliares secretados na vesícula biliar para promover o processo de formação de micelas e a ação da lipase pancreática sobre esses triglicerídeos para que eles possam ser degradados aos seus constituintes elementares, que são os ácidos graxos e o glicerol, para posteriormente, então, serem absorvidos pelo enterócito e lá no enterócito eles ficarem disponíveis para o processo de transporte. Então, vejam bem, quando a gente tem a ingestão dietética de gordura, a gordura ingerida na alimentação por meio da ação dos ácidos biliares vai sofrer o processo de digestão, vai fragmentar esses triglicerídeos, em sua maioria, nos seus constituintes essenciais, o ácido graxo, o glicerol, e aquele colesterol que se encontrava esterificado na dieta vai ser separado. Esse pacote todo aqui, constituído por ácido graxo, por glicerol, vitaminas lipossolúveis, colesterol, fosfolipídios, eles vão ficar disponíveis a partir de agora para todo o processo de captação, absorção para dentro do enterócito. Eles vão ficar dentro da célula intestinal, prontos para serem transportados. E aí a gente chega naquele critério que a gente começou a falar lá no início sobre a característica físico-química dos lipídios. Lembra que os lipídios não podem ser, não se dissolvem em água? Lembra que os lipídios eles são insolúveis em água, eles não podem ser transportados sozinhos no meio aquoso, como a corrente sanguínea? Portanto, nesse momento que esses lipídios, que esses nutrientes oriundos da dieta, da gordura da dieta, eles se encontrarem no enterócito, eles precisarão compor a primeira lipoproteína que a gente vai falar, que é a proteína responsável pelo transporte de lipídios do intestino até o fígado, chamada quilomicrons. Os quilomicrons, portanto, são aquelas lipoproteínas responsáveis por transportar lipídios oriundos da digestão da gordura da alimentação, do intestino até o fígado. Eles só têm esse papel. A função do quilomicron é fazer esse transporte. Tanto que, se a gente tiver acabado de almoçar e for, por exemplo, fazer uma coleta de sangue, a característica do nosso sangue ele vai ser um sangue leitoso, se a gente consumir uma quantidade considerável de gordura nessa última refeição. Por quê? Porque esse sangue que acabou de ser coletado, né, ele é um sangue que passou pelo intestino e recebeu essa grande quantidade de quilomicrons, e a presença dos quilomicrons no sangue coletado dá esse aspecto de um sangue leitoso, rico em gordura, que estava sendo levada para armazenamento no tecido hepático. Então, o caminho dos quilomicrons, quando eles saem aqui do intestino, é ir direto para o hepatócito para fazer a transferência desse conteúdo de lipídios, ácidos graxos, triglicerídeo,
colesterol, fosfolipídios, vitaminas lipossolúveis, todas para o tecido hepático. Só que acontece um evento interessante. Quando esses lipídios, eles compõem o quilomicron, rapidamente, tanto o ácido graxo quanto o glicerol, eles se recombinam, reconstituindo triglicerídeos. Então, o que a gente vai começar a ter em grande quantidade no quilomicron é uma grande quantidade de triglicerídeo proveniente daquela condição de ressíntese do triglicerídeo a partir do ácido graxo e do glicerol que haviam sido digeridos da gordura da alimentação. Então, o que a gente, na verdade, vai ter é uma grande quantidade de triglicerídeo no quilomicron, a gente vai ter colesterol, a gente vai ter vitaminas lipossolúveis, que muitas vezes acabam passando por alguns tecidos periféricos, como vocês podem perceber aqui, ó, os quilomicrons podem sim passar por alguns tecidos periféricos, como o músculo, por exemplo, ou o próprio tecido adiposo, para descarregar uma parte desses triglicerídeos lá no músculo, no tecido adiposo, fazendo aquele armazenamento que eu havia comentado com vocês anteriormente lá, a infiltração gordurosa no músculo e a maior deposição de gordura lá na cavidade abdominal, na gordura visceral, no tecido adiposo subcutâneo, tá? Então, logo que os quilomicrons são formados no intestino, eles podem sim passar por outros tecidos periféricos, descarregar uma parte desses triglicerídeos nesses tecidos e depois eles seguir para o tecido hepático. Esse quilomicron, para que ele descarregue esse triglicerídeo nesses tecidos, ele precisa da ação de uma enzima chamada lipase lipoproteica. É uma lipase que quebra triglicerídeos de lipoproteínas. E ao fazer essa degradação parcial de triglicerídeos aqui de dentro para deposição nesses tecidos periféricos, o quilomicron ele passa a ter um conteúdo de triglicerídeos menor, e por isso passa a receber um outro nome, não mais quilomicron, em si um quilomicron remanescente, ou remanescente de quilomicron. Esse quilomicron remanescente, sim, vai para o hepatócito, e lá no hepatócito ele vai sofrer uma degradação final da sua parte mais periférica, lembram disso? A parte proteica, a parte fosfolipídica, toda lá da lipoproteína, degrada aquela embalagem toda, ele adentra no hepatócito, e no hepatócito tem-se a distribuição do restante dos lipídios que estavam contidos no interior dessa lipoproteína. Esse, chegando no hepatócito, saindo do intestino, chegando no hepatócito, esse ciclo todo aqui que a gente viu, do intestino, quilomicron, tecidos periféricos, quilomicron remanescente, hepatócito, e a distribuição do conteúdo dos quilomicrons no hepatócito, a gente chama de ciclo exógeno de lipoproteínas. Por que exógeno? Porque é responsável pelo transporte de gordura oriunda da dieta. A única lipoproteína que participa do ciclo exógeno é quilomicron. Tudo bem? Num outro momento, depois desse período pós-prandial, depois já num período de mais repouso, quando houver necessidade de novos transportes de gordura, agora já do fígado para os tecidos periféricos, a gente vai precisar de um outro esquema de lipoproteínas, porque o triglicerídeo, o quilomicron já não consegue mais desempenhar esse papel. É aí que entram na jogada as outras lipoproteínas que havíamos conhecido. Entram na jogada a VLDL, entra na jogada a LDL e a HDL. De que forma? Vamos imaginar a origem dos lipídios, o fígado, onde o ciclo exógeno havia terminado, a origem, o fígado, e o destino, o tecido muscular, por exemplo. O fígado precisa mandar lipídios, gordura, para o tecido muscular. Vamos imaginar que o músculo esteja demandando triglicerídeos para oxidação e geração de energia durante o exercício, por exemplo. Toda vez que um tecido periférico precisar de triglicerídeo para sua utilização, o fígado, que é o tecido originário, ele vai montar a lipoproteína VLDL, que é rica em triglicerídeos, lembram da composição que a gente mostrou? Ela é rica em triglicerídeos e ela tem como único papel conduzir, transportar triglicerídeos para tecidos periféricos. Se os tecidos periféricos, a própria fibra muscular, por exemplo, depois do exercício,
precisar de colesterol, não mais triglicerídeos para geração de energia, mas precisar de colesterol para que ele possa remodelar a membrana muscular que foi lesada durante o exercício, o fígado ele não vai montar mais VLDL, ele vai montar LDL. O objetivo dele é montar LDL. Só que, como ele não tem como montar LDL sozinha, do nada, o que ele precisa fazer? Ele monta VLDL, joga VLDL na corrente sanguínea, VLDL sofre uma modificação metabólica ao longo da sua formação, por ação da enzima lipase lipoproteica também, tem o seu conteúdo de triglicerídeos diminuído, forma a IDL, aquela lipoproteína de densidade intermediária, e IDL, logo na sequência, dá origem a LDL, com um conteúdo de triglicerídeo ainda menor e um conteúdo de colesterol muito maior. Se lembrarem, havia mostrado no quadro agora há pouco que LDL e HDL são ricos em colesterol. Mas vejam o sentido de saída e chegada de LDL. O fígado está mandando LDL para os tecidos periféricos. Deu para entender? Rico em colesterol, por uma demanda específica de colesterol para reposição de membrana. O que faz o HDL? O HDL, ele é uma lipoproteína que faz o trabalho contrário do LDL. O HDL, ele ao invés de levar colesterol do fígado para os tecidos periféricos, o HDL varre o colesterol dos tecidos periféricos, que não está mais sendo usado, e leva esse colesterol para o tecido hepático para ser destinado metabolicamente para outros caminhos. Vejam bem o caminho. LDL do fígado para tecidos periféricos, o HDL do tecido periférico para o fígado. É exatamente por essa diferença de papéis metabólicos que o HDL é chamado de bom colesterol e o LDL é chamado de mau colesterol. O mau colesterol LDL, ele aumenta o risco de entupimento das artérias por acúmulo de colesterol nos tecidos periféricos. Enquanto que o HDL remove o colesterol dos tecidos periféricos, diminuindo o risco de eles se envolverem em eventos de entupimento de artéria nos tecidos periféricos, como a gente vai ver na questão da aterosclerose. Deu para entender? A participação tanto de VLDL, IDL, LDL e HDL nesse vai e vem de lipídios, fígado, tecidos periféricos, tecido periférico, fígado, contempla o que a gente chama de ciclo endógeno de lipoproteínas. O ciclo exógeno envolve quilomicros, o ciclo endógeno envolve todas as lipoproteínas que são siglas. Fica bem mais fácil de vocês compreenderem. Fechado assim? Tudo bem? Muito bem. Então, como é que a gente consegue compreender essa história da dislipidemia? Se a gente reconhece que as lipoproteínas, elas têm tecidos locais de síntese, elas têm locais de destino metabólico, de degradação, metabolização, todo esse vai e vem, as dislipidemias, na verdade, serão um resultado de pequenas alterações que poderão acontecer nesse vai e vem das lipoproteínas, na sua síntese, na sua degradação, na sua captação, no seu metabolismo como um todo. Tudo bem? Muito bem. De uma forma mais resumida, o que a gente tem basicamente é esse esquema aqui, ó. As gorduras oriundas da dieta, digestão, absorção no enterócito, constituição de triglicerídeos, formação de quilomicrons, que por ação de lipase lipoproteica deixam uma parte dos triglicerídeos nos tecidos periféricos, formam um quilomicron remanescente. O quilomicron remanescente vai sendo destinado para o tecido hepático. No tecido hepático, essa lipoproteína sofre degradação, libera seus constituintes, que a partir de então ficam disponíveis para satisfazer as demandas dos tecidos periféricos. Sendo que quem leva gordura do fígado para os tecidos periféricos ou é VLDL, se for triglicerídeo,
ou é LDL se for colesterol. O HDL faz o trabalho reverso, o transporte reverso do colesterol, o trabalho contrário do LDL, que é levar colesterol dos tecidos periféricos para o tecido hepático. Tudo bem? Então, o que é, então, por definição, dislipidemia? Vamos fragmentar esse termo para a gente entender bem. O dis representa para a gente alteração, modificação, desequilíbrio. Tudo bem? O emia, lá do final, o sufixo, significa para a gente assim, no sangue. Alguma alteração, dis, no sangue, emia. E o lip representa exatamente o que altera no sangue. Ou seja, dislipidemias são condições clínicas em que o indivíduo apresenta alteração, desequilíbrio, modificação da concentração das lipoproteínas na corrente sanguínea. Fechado assim? Tudo bem? Muito bem. Nós temos como principais causas das dislipidemias causas primárias e causas secundárias. As causas primárias, elas são de natureza genética e elas envolvem, basicamente, modificações em genes que codificam as partes proteicas da lipoproteína. Se lembrarem, só voltando um pouquinho aqui, se lembrarem, a parte proteica de uma lipoproteína, elas desempenham um papel importante na garantia da solubilidade da estrutura, mas também a parte proteica das lipoproteínas, elas desempenham dois papéis fundamentais no seu destino metabólico. Um é que a parte proteica, uma proteína, numa lipoproteína, ela pode servir como um ligante de receptor. Que receptor seria esse? Lembra que o quilomicron, ele sai do intestino, ele é sintetizado no intestino e vai lá para o tecido hepático? Lembra que no tecido hepático, só posicionar aqui para vocês, ó. Lembra que no tecido hepático tem um ponto em que ele precisa ser captado pelo hepatócito? Uma das funções da parte proteica numa lipoproteína é favorecer a interação entre essa lipoproteína e o receptor, o ligante de receptor, na superfície do hepatócito, permitindo a sua captação. Então, imaginem um defeito genético, um defeito num gene, que causa um prejuízo para a forma da apoproteína que tem esse papel de ligante com o receptor. A ligação era para ser assim, redonda, e a ligação fica quadrada. Não tem como ligar, não há essa captação aqui, e aí o que acontece com o quilomicron ou qualquer outra lipoproteína? Ao invés de ele ser captado e metabolizado e degradado, ele fica circulante. E aí, quando a pessoa vai fazer o exame laboratorial, ela percebe os níveis dessas lipoproteínas bem elevados, desses resultados. Então, vejam, as causas primárias de dislipidemia, elas têm a ver com defeitos genéticos que levam a modificações na funcionalidade da apoproteína na lipoproteína, impedindo que essa lipoproteína possa se ligar ao receptor, ou então impedindo que essa lipoproteína possa ser atacada, ela possa ser degradada pela enzima responsável pela degradação dela mesma. Então, eu estava comentando agora há pouco aqui com vocês que nesse ciclo metabólico, a gente tem uma enzima que atua aqui, inclusive está na ilustração seguinte, ó. Existe uma enzima chamada lipase lipoproteica, que atua aqui, mas também atua aqui, ó, no ciclo endógeno e no ciclo exógeno. Essa lipase lipoproteica, ela pode falhar no processo de degradação dos quilomicrons, caso a proteína que interaja com ela e que a ative falhe nesse processo de fazer essa ativação, impedindo, aí nesse caso, não tanto a captação da lipoproteína, mas, sobretudo, o seu metabolismo, a sua degradação. Deu para entender? Então, importante mencionar isso, porque existem casos na prática, no dia a dia, no consultório, em que mesmo após manipulações dietéticas
mesmo após a instituição de um estilo de vida mais ativo com exercício físico, mesmo com o uso de certas medicações, alguns pacientes ainda podem ficar fazendo dislipidemia refratária a tudo isso, e é importante encaminhar esses pacientes para o serviço de endocrinologia, para que outras possíveis causas primárias, causas genéticas, possam ser identificadas para conduzir melhor o tratamento desses pacientes, tudo bem? Mas a maioria dos pacientes, eles apresentam dislipidemia por causas secundárias, e a principal causa de alteração nesses lipídios sanguíneos tem a ver com a alimentação. Erros alimentares são a principal causa de dislipidemias secundárias. E alguns grupos alimentares, alguns hábitos alimentares, algumas práticas têm tudo a ver com a ocorrência da dislipidemia, tá bom? Então, a dislipidemia são alterações que eu vou encontrar nas concentrações ou de HDL, ou de LDL, ou de colesterol total, ou de triglicerídeos. E essas mudanças, elas basicamente acontecem por excesso. O consumo excessivo e de uma má qualidade de alguns determinados grupos alimentares serão determinantes para isso acontecer. É interessante notar que os triglicerídeos, eles vão aumentar no nosso organismo, na nossa corrente sanguínea, quando a gente consome certos grupos de alimentos. Enquanto que o colesterol total e o LDL, eles vão aumentar muito no nosso organismo por causa do consumo de outros alimentos. Exemplo, vai aumentar muito o triglicerídeo no nosso organismo quando a gente abusa de farináceos, pães e derivados, massas, bebidas adocicadas, como sucos, refrigerantes, doces de uma forma geral. No nosso caso, na nossa região, a farinha propriamente dita, né? A farinha no prato de comida, a farinha no açaí, o uso abusivo de açúcar refinado, alguns produtos de panificação, eles basicamente vão produzir esse efeito determinante do incremento de triglicerídeos. Para algumas pessoas, homens, por exemplo, o uso abusivo de bebida alcoólica tem uma relação muito forte com o incremento de triglicerídeos. No caso do colesterol total e do LDL, alimentos campeões assim, de incremento do colesterol total e LDL são a carne vermelha, comer a carne vermelha muito frequentemente durante a semana, preparar as proteínas de maneira mais frita, com fritura, o consumo diário de leite integral, o consumo de derivados de leite como queijo, requeijão, o consumo de embutidos, presunto, salame, mortadela, peito de peru, o consumo de feijão, né? Muitos pacientes lá no consultório, eles quando falam que comem feijão, eu pergunto como é o feijão que eles consomem, eles falam que é um feijão feijoada, sabe? O feijão do dia a dia das pessoas é feijoada, que leva charque, a carne seca, leva bacon, leva bucho, às vezes leva mocotó, mas uma outra fonte de proteína, o consumo abusivo de margarina, ao invés da manteiga, assim como da manteiga às vezes, o consumo abusivo de produtos industrializados, amanteigados, aquelas bolachas industrializadas, os produtos de panificação também, eles são muito envolvidos nesse processo todo. Então, é importante a gente reconhecer quais são esses alimentos que podem provocar essas alterações, porque a gente atacando a educação alimentar nesse contexto, nesses alimentos, na vida desses pacientes, com 2, 3 meses de trabalho de educação alimentar, esses valores, muitos deles já se revertem combinados com a medicação que está sendo prescrita aí com o início da prática da atividade física, tá bom? Então, eu fiz esse apanhado especial aqui sobre a alimentação, porque é o que nos diz respeito. Eu tinha comentado com vocês que uma das principais causas das dislipidemias hoje em dia são os erros alimentares. Mas também existem outras condições que podem estar associadas com a dislipidemia secundária, como, por exemplo, o etilismo, havia comentado aqui com vocês, o tabagismo, olha só que interessante, bulimia, anorexia, podem estar relacionadas com o aumento do colesterol total, muitas vezes por uma incapacidade maior de captação e metabolização de colesterol total. O excesso de peso, havíamos comentado
na aula passada sobre a possibilidade dessa associação entre excesso de peso com dislipidemia, hipotireoidismo, diabetes, como nós vamos ver ainda um pouquinho mais para frente, a ingesta excessiva de gordura trans, e além do estilo de vida sedentário, que hoje grande maioria da população não tem conseguido mudar. Eu diria para vocês que quase 90% dos pacientes que chegam no consultório com dislipidemia, qualquer uma delas que seja, eles não praticam exercício físico. Além dos erros alimentares, o sedentarismo acaba colaborando muito para tudo isso, tá bom? As causas primárias, na verdade, seriam secundárias ainda aqui também, tá bom? Só está um equívoco de redação aqui, são causas secundárias, só que nesse caso, há medicamentos. A gente tem vários medicamentos aqui que podem ser mencionados, então cito alguns para vocês, como os inibidores de protease, são medicamentos utilizados no controle da infecção pelo HIV, pacientes que vivem com HIV e AIDS, que precisam usar essa medicação por longo período, eles podem ter um incremento importantíssimo de triglicerídeos, ou seja, os pacientes estão tratando a infecção pelo HIV e podem ter como complicação dislipidemia, inclusive isso tem se tornado cada vez mais frequente, cada vez mais comum, casos em que os pacientes com AIDS eles já não adoecem tanto daquela desnutrição terminal como era há 20 anos atrás da AIDS, não. Hoje eles estão adoecendo de doenças crônicas, obesidade abdominal, excesso de peso, de hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes, e isso tem sido a principal causa de mortalidade nesses pacientes com HIV, relacionado à dislipidemia, especificamente nesses pacientes que fazem uso de inibidores de protease. Mas a gente também tem aqui, anticoncepcionais, que podem aumentar o colesterol total, triglicerídeo, diminuir, alterar o HDL, a gente tem os corticosteroides, a gente tem os esteroides anabolizantes, a gente tem os estrogênios, a gente tem medicamento para acne, que pode modificar também, as concentrações dos lipídios sanguíneos. Então, é importante na anamnese clínica do paciente nutricional, a gente fazer um apanhado, um mapeamento, uma investigação, não só desses fatores, só corrigindo, causas secundárias, desses fatores farmacológicos relacionados com a dislipidemia, como aqueles fatores mais gerais relacionados a hábitos de vida de uma forma geral, assim como os componentes alimentares também, tá bom? Como é que a gente faz a classificação, um diagnóstico laboratorial dessas dislipidemias? O que vai acontecer? Os pacientes, eles vão chegar com vocês no consultório, na clínica, vão enviar para vocês os resultados dos exames deles. Então, um exercício bacana para vocês é assim, vejam alguém da família, o pai de vocês, ou até mesmo vocês, vejam lá o último exame que vocês fizeram, ou essas pessoas fizeram, e façam esse diagnóstico. Peguem o exame laboratorial que tenha lá o nível de triglicerídeo, de colesterol, de HDL e LDL, e façam o diagnóstico de que tipo de dislipidemia essas pessoas têm, se assim elas tiverem. Vai ser chamada uma dislipidemia chamada hipercolesterolemia isolada, aquelas pessoas que apresentarem nível de colesterol LDL, o mau colesterol, acima de 160 miligramas por decilitro. Essa será chamada de hipercolesterolemia isolada. Hipertrigliceridemia isolada, aquelas pessoas que tiverem só o triglicerídeo, aumento isolado, aumento só de LDL, aumento só de triglicerídeo, acima de 150 miligramas por decilitro. Vai ser uma hiperlipidemia mista, aquelas pessoas que apresentarem aumento do LDL e dos triglicerídeos acima desses valores já mencionados. E vai ser uma dislipidemia chamada redução de HDL ou baixo HDL, aquelas pessoas que, no caso homens, tiverem um HDL menor que 40 miligramas por decilitro e mulheres tiverem HDL menor que 50 miligramas por decilitro, de maneira isolada ou em associação, tanto com o aumento de LDL quanto de triglicerídeo. Deu para entender? Então, recapitulando bem, vale a pena esse exercício. Peguem um exame laboratorial e comparem lá os resultados da pessoa ou de vocês com essa classificação aqui. Se os níveis de LDL estiverem acima de 160, hipercolesterolemia isolada. Se os níveis de triglicerídeos estiverem acima de 150, hipertrigliceridemia isolada. Se os dois estiverem aumentados,
hiperlipidemia mista. Se a gente tiver todos os outros normais e só o HDL baixo, é HDL baixo. Se tiver o HDL baixo associado a aumento do triglicerídeo e aumento do LDL, a gente já tem uma condição bem complicada aí, em que a gente tem a dislipidemia mista com redução de HDL. E o risco cardiovascular dessa pessoa passa a ser muito maior, tá bom? Uma outra forma de classificação das dislipidemias é uma classificação mais fenotípica, que diz respeito especificamente ao tipo de alteração que a gente vai tendo em relação às diferentes lipoproteínas. Então, para dar um exemplo aqui para vocês, classificação de Frederickson. O tipo 2B, tipo fenotípico 2B de dislipidemia é aquele em que a gente tem aumento de LDL e VLDL. Aumento de colesterol, aumento de triglicerídeo, com risco de aterogenicidade muito grande. O que é risco de aterogenicidade? É de entupimento das artérias pela formação da placa ateromatose. Tá bom? Então, basicamente, a capacidade, o nosso mecanismo de classificação das lipoproteínas fica em torno desse critério aqui. Esse critério clínico, que é laboratorial, que é apresentado lá na diretriz da Sociedade sobre Dislipidemia, tá bom? Então, utilizem mais isso como referência. Eu só trouxe aqui para acrescentar para vocês essa capacidade também de uma classificação mais fenotípica em função do tipo de alteração que a gente vai observando e em que a gente observa do triglicerídeo, colesterol ou do HDL, tá bom? Como eu havia comentado com vocês, o maior problema que tem a ver com essa questão das dislipidemias, como vocês bem puderam perceber aqui, vejam que o tipo 2A, 2B e o 3, da classificação de Frederickson, fenotípica, 2A, 2B e 2,3, 2A, 2B e 3, eles três têm uma heterogeneidade muito grande. Significa dizer que as pessoas que apresentam, elevação de LDL, elevação de colesterol, mesmo com triglicerídeo normal, elevação de LDL, colesterol e triglicerídeo, elevação de colesterol e muito de triglicerídeo, essas três pessoas nessa condição têm um risco muito grande de fazer doença cardiovascular relacionada com o entupimento das artérias. O que é esse entupimento da artéria? É uma condição que a gente chama de aterosclerose. É um processo lento, gradativo, que dura anos e que tem como principal consequência a oclusão parcial ou total de vasos sanguíneos, impedindo o fluxo sanguíneo periférico para órgãos vitais. E aí eu até comentei com vocês lá no início. Cérebro, coração, os rins podem sofrer muito e de maneira bem aguda a essa obstrução. Então, essa ilustração estática que eu trouxe aqui para vocês, a gente tem aqui uma artéria saudável, e aos pouquinhos nessa artéria vai começando a aparecer um acúmulo de gordura. Esse acúmulo de gordura vai começando a aumentar, acontecendo também do outro lado da camada íntima, né, do endotélio, e vai começando a obliterar, vai começando a obstruir o fluxo sanguíneo periférico. Diminui perfusão periférica, e esses eventos eles podem culminar com vários acometimentos futuros. Então, uma outra ilustração, colocando para a gente como é que acontece a formação dessa placa aterosclerótica, aqui, uma artéria normal, uma camada de gordura começa a se depositar, né, um corte transversal aqui, a gente tem um incremento, um aumento desse acúmulo de gordura, um aumento da placa, um aumento progressivo, olha, uma obstrução quase total, bem importante, e aqui uma obliteração importantíssima, impedindo o fluxo sanguíneo, e pode causar principalmente o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral. Se o paciente não morrer do infarto, ele pode ficar sequelado com uma insuficiência cardíaca, um coração mais insuficiente, porque, imaginem, a diminuição, a falta do fluxo sanguíneo para uma determinada região do coração, por exemplo, numa artéria coronária, vai provocar uma necrose, a morte de uma parte do músculo cardíaco, e ele não vai mais conseguir desempenhar sua atividade elétrica contrátil de bombeamento do sangue, e isso pode afetar decisivamente o trabalho cardíaco, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia de como as coisas vão evoluindo.
Um outro exemplo dessa evolução toda, né, ao longo do tempo, coloquem aí, né, cerca de 10, 15, 20 anos, isso vai se desenvolvendo aos pouquinhos quando o indivíduo não faz a correção dessas dislipidemias. E as consequências clínicas que a gente pode ter de todo esse processo são, ó, a angina, vejam que tem uma área arroxeada aqui, né, uma área de necrose aqui do músculo cardíaco, ou seja, para essa área não houve fluxo sanguíneo porque houve uma obstrução do fluxo pela presença da placa aterosclerótica. Então, morreu o tecido aqui, ele pode não regenerar, não recuperar mais e tornar um coração insuficiente. O infarto agudo do miocárdio, quando o indivíduo praticamente acaba não resistindo a essa piora clínica, a esse comprometimento, a essa complicação e pode evoluir a óbito. A hipertrofia ventricular esquerda, né, caracterizando mais especificamente a situação da insuficiência cardíaca, né, que fica ilustrada bem aqui, ou seja, um coração que não trabalha mais eficientemente como trabalhava antes, o paciente começa a fazer várias complicações clínicas em função disso, o acidente vascular cerebral ou encefálico, a insuficiência renal, a doença vascular periférica, algo que acaba também sendo muito comum no paciente diabético, a gente vai conversar sobre isso lá na frente, vocês vão perceber que a aterosclerose, dislipidemia, são problemas muito frequentes, específicos, de serem observados no paciente diabético e precisam de uma investigação, uma abordagem bem importante, bem interessante disso tudo. Observem como é que o processo todo pode ir acontecendo. Exemplificando a artéria coronária aí, né, as camadas do endotélio, o fluxo sanguíneo dentro do vaso, as gotículas de lipoproteínas aí, né, que vocês podem perceber, saltitando, transportando os lipídios, ó, molécula de LDL e colesterol, o colesterol ruim, né, lembra que transportam o colesterol do tecido hepático para os tecidos periféricos, olha, começa a haver uma adesão maior da LDL e colesterol na camada íntima, endotélio, houve uma migração da LDL e colesterol, ó, na túnica interna começa a acontecer esse acúmulo todo, um aumento desse acúmulo dessa gordura dos dois lados, olha só, ele vai começando a incrementar, aumentar, obstruindo a luz arterial, diminuindo o fluxo sanguíneo, isso aos pouquinhos vai evoluindo cada vez mais, provocando a diminuição quase que total do fluxo sanguíneo periférico, provocando uma lesão do órgão vital lá. Né? Podendo haver também, ó, uma adesão de monócitos macrófagos no tecido endotelial que foi lesado, a formação de fibrinogênio, formação de um trombo, que vai começando a obliterar mais tudo, olha só. Depois que a gente identifica todas essas variáveis na anamnese do paciente, a gente faz toda a investigação do padrão alimentar, dos hábitos alimentares do paciente, junto com a equipe médica, com o médico que encaminhou para a gente, com outros profissionais que acompanham mesmo o paciente, é preciso se definir uma metas terapêuticas. Essas metas terapêuticas precisam ser atingidas em torno de 3, 4, no máximo 5 meses, para que esse paciente ele tenha uma modificação do risco cardiovascular. Entendam assim, quando a gente recebe um paciente com essas alterações nos níveis de lipoproteínas, a gente precisa trabalhar o mais rápido possível para que esses níveis possam se reverter, para que esses níveis possam voltar à normalidade. Primeiro, porque a gente não sabe há quanto tempo que ele está assim. Ele pode ter descoberto agora, mas ele não sabe há quanto tempo ele está assim. A gente não sabe que tipo de dano vascular essa condição já produziu. Então, a gente não pode esperar muito tempo. Quanto mais rápido a gente conseguir melhorar esses níveis, mais benefício para o paciente. Então, é preciso definir com o paciente, mostrando o exame para ele, as metas que se pretende atingir, para que ele entenda que é uma meta dele, é uma melhora de qualidade de vida dele, dos exames laboratoriais, do perfil lipídico dele, melhora do risco cardiovascular. Então, via de regra, basicamente a gente tem assim, ó, quando se fala de colesterol total, é preciso estabelecer como meta para esse paciente sempre valores abaixo de 190. A gente pode receber pacientes com valores de colesterol total sanguíneo que podem chegar a 300, 280, 240. Então, a nossa meta aqui vai ser chegar
a 190 dentro desse período de 3, 4, 5 meses, tá bom? No caso do HDL colesterol, lembra que ele é o colesterol bom. Os níveis dele não podem ficar abaixo de 40. Acho que quase a totalidade dos pacientes lá do hospital que chegam com dislipidemia, mesmo que não tenham aumento de colesterol ou de triglicerídeo, quase a totalidade deles chegam com baixo HDL. E esse efeito sobre o baixo HDL tem tudo a ver com o sedentarismo. Por mais que a alimentação tenha uma contribuição importante, há uma relação muito forte entre sedentarismo e baixo HDL. Então, na orientação para o paciente, não tem como a gente descartar a recomendação de ele procurar um serviço no qual ele possa se engajar no treinamento físico, porque só assim ele vai ter um HDL com níveis desejáveis. Quais seriam? Acima de 140. Há casos, inclusive, que a meta terapêutica desses pacientes pode chegar a cerca de 60. Acima de 50, 60 miligramas por decilitro em jejum seria o recomendado. Triglicerídeos, a meta terapêutica sempre é em torno de abaixo de 150. A gente tem pacientes que chegam lá no consultório com triglicerídeos de 1.200. Chegou ontem uma paciente comigo lá no ambulatório com 800 de triglicerídeo, paciente diabética com 800 de triglicerídeo, 300 de colesterol. Então, vejam, uma paciente diabética com excesso de peso, pressão alta, sedentária, com essa dislipidemia, o risco cardiovascular desses pacientes é muito alto e a gente precisa intervir o mais rápido possível, a gente não pode perder muito tempo. Os níveis de LDL, o recomendado seria abaixo de 100, para ter um risco cardiovascular, aquelas pessoas que têm um risco cardiovascular intermediário, o que normalmente é o caso das pessoas que chegam nos nossos consultórios com os resultados de exames, para elas o desejável, como meta terapêutica de uma forma geral, é colocar esse LDL para abaixo de 100 ao longo do tempo. E colocar o não HDL, que é são todas o somatório de todas as outras lipoproteínas, exceto o HDL, é colocar esse nível de não HDL para abaixo de 30. Quando a gente coloca o paciente, quando a gente trabalha com o paciente, esse paciente atinge essas metas, colesterol total abaixo de 190, colesterol HDL acima de 50, colesterol triglicerídeo abaixo de 150, colesterol LDL abaixo de 100 e colesterol não HDL abaixo de 130, a gente tem um perfil cardiovascular de baixíssimo risco, tá bom? Então, a gente precisa perseguir exatamente isso e trabalhar com o paciente todo o aspecto da dietoterapia, das intervenções, da educação alimentar e nutricional para perseguir esse novo perfil metabólico em relação aos lipídios. E sempre útil fazer as comparações temporais com o paciente. Não peguem os exames atuais e só comparem com valores de referência, só comparem com metas. Comparem os valores atuais com valores passados e os valores anteriores a esses, para que vocês mostrem para o paciente que tendência que está acontecendo no organismo dele, se há uma tendência de redução, de manutenção ou de elevação, para que eles percebam que isso leva tempo. Eu falei para vocês, a gente precisa intervir para que isso possa mudar em 3, 4, 5, 6 meses. Imagina, 6 meses de tratamento, o paciente precisa conversar com vocês pelo menos umas 3 vezes nesse período de tempo para ir corrigindo esses valores todos. Tá bom, pessoal? Tudo bem assim? Então, essas são as metas terapêuticas desejáveis que devem ser alcançadas pelos pacientes no tratamento dietoterápico, mudança de estilo de vida das dislipidemias. Fechado assim? Beleza.